Alguma vez em suas vidas, vocês sentiram remorso por algo que vocês fizeram? Uma palavra ou uma atitude que vocês fizeram? E o remorso é algo que dói bastante na gente. Porque o remorso ele vem de algo que você já fez, que não tem volta, não tem como você consertar. E volta e meia acontece isso no meio da gente, né? A gente tem uma vida que às vezes acontece alguma coisa, a gente explode. A própria vida que a gente leva é tão cheia de tribulação, tão cheia de tanta coisa, que às vezes a gente magoa uma pessoa, fala alguma coisa ou age de uma forma com uma pessoa, depois a gente vê que não tinha necessidade da gente fazer aquilo, aí bate o remorso e o tempo não volta para a gente corrigir o que a gente fez. Não é verdade? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu vou ler a partir do versículo 3. Eu vou falar do suicídio de Judas. A Bíblia fala que Judas sai para suicidar, mas não fala que ele realmente fez o suicídio, né? Ela fala que ele saiu para se suicidar. Então a gente acredita que ele suicidou. Mas qual foi o motivo desse suicídio? O remorso. Então eu quero apontar para vocês o remorso na nossa vida. O que acontece? Por que a gente às vezes tem que sentir essas coisas? Tem pessoas que carregam remorso da coisa que fizeram lá atrás, anos e anos e anos, carrega um remorso no coração por causa de uma atitude, uma palavra que fez, agiu de uma forma errada, às vezes com uma pessoa, depois a pessoa viu, nossa, não merecia, não precisava de eu ter feito isso, eu exagerei, eu falei grosso demais, eu falei alto demais, não precisava, eu coloquei a pessoa numa posição de constrangedora, às vezes você chamou a atenção de uma pessoa na frente de outras pessoas ouviram, você colocou aquela pessoa numa situação de constrangimento, depois você percebe que, puxa vida, não precisava de eu ter feito isso, e bate um remorso na gente, e o remorso vem de uma atitude que você já fez, vocês concordam? Já foi, você não vai sentir remorso de uma coisa que você não fez. O remorso ele vem de uma atitude, de uma palavra que você já concretizou. Aí vem o remorso e o tempo não volta para você corrigir. Você pode até pedir desculpa para a pessoa, você pode amenizar a situação depois, olha, me perdoa. Mas no fundo aquilo machuca você. Porque às vezes a pessoa te perdoou completamente, você pediu desculpa para Deus, Deus já te perdoou, mas você não consegue se perdoar, porque aquilo realmente te machucou, você realmente sentiu remorso daquilo que você fez. E isso é o que acontece na vida de qualquer um. E nós vamos falar isso que aconteceu na vida de Judas, que o remorso dele foi tão grande que ele saiu para suicidar-se. E acontece hoje na sociedade, né? Quantas pessoas cometem atrocidades, às vezes dentro da família, depois se mata. A gente, às vezes, esses jornais aí, sensacionalistas, às vezes esses jornais que a gente fala que é pinga-sangue, né? Acontece, a gente vê isso, né? O marido foi lá, matou isso, matou o filho, e depois deu um tiro na cabeça. A hora que eu acho que vê o que fez, vê o estrago que fez, foi lá e depois se matou, se jogou do prédio, não aguentou o quê? Não aguentou o remorso, doeu demais, sentiu aquele remorso no coração, se mata depois, porque sabe que não vai conseguir conviver com aquela dor. A dor vai ser tão grande que eu prefiro morrer do que conviver com essa dor. Então, a palavra dá um ensino aqui pra gente em Gálatas. Em Gálatas fala, a gente tem que ter domínio próprio. Eu costumo falar assim, tem gente que fala assim, eu fui lá, eu estourei, falei o que não queria, estourei mesmo, eu sou assim. Eu estouro, falo tudo. E eu fico pensando, depois você devia lá voltar e ver o estrago que você fez. Porque um estouro pequeno causa um estrago muito grande na vida da pessoa. Então, isso é falta de domínio próprio. E aqui a gente vai falar então, vamos entrar aqui no tema da mensagem, que é a mensagem onde fala que Judas se suicidou porque não aguentou o remorso de ter entregado Jesus. Amém? Vamos lá. Então, eu estou aqui no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, versículo 13 em diante, tá? Eu vou ler um pouquinho, acho que o versículo 3. Então Judas, o que o traiu,
Judas já ia trair, já tinha passado a ceia, Jesus já tinha falado que ele ia ser traído aquela noite. Aí os apóstolos se levantam, não, jamais, não vai acontecer isso, ainda que eu tenha que, né, que me matar, coisa assim, né, a gente não vai deixar isso acontecer, né, imagina, né, Jesus foi traído, quando aconteceu a traição, que o negócio pegou fogo mesmo, todos os apóstolos meio que saíram de perto mesmo, deixou Jesus ir sozinho mesmo, né. Acho que Marcos foi vendo de longe, mas o restante mesmo ficou meio tudo, afastaram-se, né. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, porque até então Judas, como Jesus fazia milagres e milagres e coisas assim maravilhosas, acredito que Judas pensou, ele vai sair dessa, porque ele estava interessado no dinheiro que ele estava recebendo, né? Ele estava acreditando, né, que Jesus ia se safar daquilo, porque ele já tinha poder de tantas essas coisas, né, que ele viu no ministério, durante o ministério, tantas maravilhas que Jesus viu. O que era ele sair da cruz? O que era ele sair daquela situação? Não ia ser nada. Só que a missão de Jesus era a cruz. O que Judas não sabia é que a missão de Jesus era ir para a cruz. Porque os apóstolos só entenderam a mensagem depois que Jesus ressuscitou. Aí eles entenderam a mensagem. Até então eles ficaram tudo realmente meio perdidos. Então, olha, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata, porque a traição foi a preço de 30 moedas, né? Inclusive está aqui acredito que em Isaías fala, né, que foi por 30 dinheiro, né, o campo que eles compraram depois. Eles não colocaram o dinheiro nos cofres do templo, porque foi um dinheiro que foi a custo de sangue, né? Então eles compraram um campo quando Judas devolve o dinheiro, os sacerdotes compram um campo para enterrar pessoas indigentes, pessoas que não têm família, e fica conhecido como campo de sangue, porque foi o preço de sangue que eles compraram aquele campo, que foi as 30 moedas que Judas devolveu. Mas depois não adianta devolver, porque o ato já foi feito, por isso que a gente tem que ter domínio próprio, tá vendo? Porque depois não tem como voltar. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente, que ele pecou contra Jesus. Eles, porém, responderam: que nos importa? Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, porque ele jogou as moedas lá no templo, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, que seria o cofre lá do templo, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, que era o campo que eu falei para vocês, para cemitério de forasteiros, de pessoas sem família, pessoas que andarilho, pessoas que estavam ali, pessoas que não tinham família, pessoas assim, que estavam à toa, assim, não tinha família, não tinha quem cuidasse, morria, então podia ser enterrado naquele cemitério de forasteiro. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje como campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, tá? Eu falei Isaías, foi o profeta Jeremias, agora concluindo aqui a mensagem, foi o profeta Jeremias que profetizou isso. A gente sempre reporta a Isaías, porque Isaías foi muito messiânico, né? Mas nesse caso aqui foi Jeremias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta, por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30, isso é Jeremias dizendo, tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo de oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Aí foi cumprida a profecia do profeta Jeremias em relação às moedas, ao preço da traição que Jesus sofreu, né? Que Judas levantou aí, né? Traiu Jesus. Agora você vê o remorso de Judas. Foi tão grande, foi um remorso que doeu tanto no coração dele, que ele quis devolver as moedas. Eu não quero mais esse dinheiro. E Judas foi o apóstolo que ele era dado ao dinheiro. Judas gostava de dinheiro. Tem algumas passagens, alguns livros apócrifos aí, que dizem até que Judas era a pessoa que ele colocava a mão no alforje para tirar algumas moedas.
porque ele gostava mesmo de dinheiro. Já ouvi pregações falando que Judas era uma pessoa que vivia endividada. Então ele tinha meio assim, sabe aquele Judas era aquele amarelo piscante do semáforo, cuidado com esse aí, aquele amarelo piscante, era meio Judas em relação aos outros apóstolos. É tanto que foi o que traiu ele, o que traiu Jesus. Então, quando ele se vê daquele jeito, viu que ele realmente foi condenado, ia para a cruz, o remorso foi tão grande que ele faz o quê? Devolve a moeda, né? Devolve, eu não quero, né? Eu não quero, foi preço de sangue, eu não quero nem pegar essas moedas. E ele gostava de dinheiro, hein? Para ele devolver as moedas, ele estava realmente com o coração muito apertado, coração ferido ali, cheio de remorso. Devolve as moedas, eu não quero. E o sacerdote fala, eu não quero essas moedas, né? Isso aí, né? Eu não vou querer. E compraram nesse campo com as moedas, não devolveram, porque o preço era preço de sangue, né? Porque ia derramar sangue de Jesus na cruz. Então eles compraram esse campo, esse cemitério, né? Que era o cemitério, né? Que era o campo do oleiro, que eles deram o nome depois de campo de sangue, que ia ficar enterrado os forasteiros, né? Pessoas que estavam andarilhos, perdidos ali na cidade. E que era uma profecia, né? Que se cumpriu a profecia de Jeremias. Agora você vê a questão do remorso na pessoa, né? Eu vou devolver as moedas. E adiantar devolver? Não. O ato foi consumado. Entregou. Traiu. Quando você trai uma pessoa, você pode pedir desculpa, mas você traiu. Não adianta, não volta. O tempo não volta para você corrigir. Infelizmente, é igual uma palavra lançada, é igual uma flecha lançada. A flecha não volta, a palavra também não. Então, quer dizer, isso tudo acontece na vida da gente. E a gente convive com pessoas que carregam remorso, a gente conversa com pessoas que falam, eu já fiz isso, eu sofro porque eu fiz isso, eu não devia ter feito isso, eu agi de uma forma tão errada, eu fiz algo tão feio, eu fico triste comigo mesma. Às vezes pessoas que se convertem, estava no mundo, fez coisas absurdas no mundo, ela se converte, ela sabe que ela pede perdão, ela sabe que ela recebeu o perdão de Jesus, ela é uma pessoa que ela teve um coração renovado, mas quando ela lembra do passado, ela sente remorso, porque ela mesma, às vezes as coisas foram tão pesadas que elas fizeram, que elas mesmas não conseguem se perdoar. O remorso é muito grande e sentir remorso é algo que dói demais. Dói demais na gente. Eu também tive coisas que eu fiz que eu falo, nossa, eu não devia ter feito isso. Não precisava dessa atitude, não precisava de ter feito isso. Eu devia ter pensado melhor, eu devia ter... Mas já foi. É aquela coisa, não tem jeito. O remorso é algo que você sente por algo que já foi consumado, algo que você já fez, algo que você já falou, já aconteceu e o tempo não volta para você refazer aquilo. Então, o que a gente tira dessa mensagem? Antes de fazer qualquer coisa, pense antes. Não seja aquela pessoa que vai explodindo, vai tacando tudo, Não. A palavra fala que a gente tem que ter domínio próprio. O que é domínio próprio? É antes você pensar, você ter calma, pensa na situação, ora a Deus, pede para Deus a direção para você, que com certeza Deus não vai falar, vai lá, briga, estoura, xinga, faz isso, entrega, trai, adultera, vai usar. Deus não vai dar um tipo de conselho assim. Ora a Deus, para Deus acalmar o seu coração. Segura aí, eu falo assim, às vezes a gente não pode agir com o estômago. Para de agir com aquele estômago, né? O estômago ferveu e a gente, né? A gente tem que ter domínio próprio para a gente poder dar um bom testemunho também, né? O crente, né, fala tanto de Jesus, fala tanto de Deus e aí de repente lá fora explode qualquer coisa, briga por qualquer coisa, chama atenção, em casa, taca pânico em todo mundo, é briguento. Não, a gente tem que ter domínio próprio para a gente não sentir o que? Remorso. Remorso é uma coisa muito ruim de se sentir, a gente fica carregando esse peso na alma, dói na alma da gente e não dá para corrigir, já foi, você já fez. Então, para você não sentir isso, para você não sentir remorso, pense antes de tudo. Antes de você vai ter uma reunião, você vai resolver algo. Já ora a Deus, já fala, Deus me proteja, não deixa eu falar algo que vai magoar, que vai chatear, que depois eu vou sentir remorso, vai me magoar o resto da vida depois, porque eu não vou conseguir voltar o tempo para corrigir. É algo que a gente tem que vigiar.
vigiar os nossos atos, vigiar nossas palavras, ter domínio próprio, procurar a Deus sempre, pedir para Deus proteção, pedir para Deus guiar nossas palavras, não deixar a gente magoar os outros, não deixar a gente agir de forma errada, ser aquela pessoa violenta, bruta. Tem gente que é bruta, sem educação mesmo, não tem educação, fala alto com criança, fala alto com as pessoas, fala alto com pessoas até que às vezes está até iriacamente assim, está até acima, fala alto, briga, discute, fala demais, magoa, ou então por qualquer motivo quer bater, e aí vem aquele remorso depois, né? Bateu, machucou uma pessoa, às vezes bateu demais no filho, numa filha, coisa que podia ter conversado, e vem aquele remorso e lembra, né? Poxa, eu fiz isso com essa pessoa, né? Olha, eu fiz isso, eu magoei tanto essa pessoa, eu falei isso para essa pessoa, não merecia ter ouvido tudo isso que eu falei. Então, para que você não sinta isso, tenha domínio próprio. Ore, ore. Um coração que está ligado no trono, ele é um coração que está mais calmo, é um coração que está mais vigilante, é um coração que está mais sossegado, mais tranquilo, tem uma vida mais tranquila, para você não fazer algo errado e sentir remorso o resto da vida. E não tem conserto depois. Mesmo que Deus te perdoou, a pessoa te perdoou, mas dentro do seu coração você sente a dor pelo que você fez. Porque o remorso é algo que você sente porque você não consegue se perdoar. Você doeu tanto que você não consegue se perdoar. Amém, meus amados? Vamos aí vigiar, né? Vamos ter aí domínio próprio. É a melhor coisa que tem. Não vamos sair aí tacando pânico em todo mundo, brigando, entregando, fazendo aí, olha o que Judas fez, né? Saiu correndo, catou aquela moeda, né? 30 moedas aí de moedas, traiu Jesus por um preço. Não tem preço, né? A traição é algo que não justifica, nada justifica, dinheiro nenhum justifica você trair, né? Que dirá, né? Jesus, que ele conhecia Jesus, esteve com Jesus, né? O remorso foi tão grande que ele não aguentou. Eu prefiro morrer do que viver carregando essa dor. Tem gente que prefere morrer do que carregar uma dor dessa, né? Uma dor de algo que fez, né? Sabe que foi eu que fiz isso, a culpa foi minha, eu que fiz isso. E não consegue depois conviver com aquilo. Então, antes disso, tenha domínio próprio. Amém? Domínio próprio. Lembra lá dos frutos do Espírito que está em Gálatas. Um deles é domínio próprio. Tenha isso. Amém, meus amados? Que essa palavra entre no seu coração, edifique a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.